Além de fazer as leis, o Poder Legislativo tem a função de fiscalizar o Poder Executivo. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no Legislativo Municipal, hoje a gente conversa com Paulo Câmara, presidente da Câmara Municipal aqui de Salvador. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem? Bom dia, Jéssica. Bom dia, amigo telespectador. Um prazer grande estar com vocês aqui. Então, para a gente que as leis funcionem, a gente tem que fiscalizar, né? Fiscalizar, sobretudo o Executivo, como eu ia dizendo. Essa semana, aliás, na semana passada, inclusive, o Legislativo Municipal fiscalizou as contas do antigo gestor, João Henrique, e reprovou. Foram todas as quatro contas dos 4 anos de mandato de João Henrique foram reprovadas. Ele ontem, em entrevista ao Jornal à Tarde, disse que isso foi uma perseguição, que a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do município estão perseguindo e querem tirá-lo da vida política. O senhor que acompanhou de perto essas contas, que investigou e que votou também, né, que presidiu a votação, o que o senhor tem a dizer ao ex-prefeito João Henrique? Bom, Jéssica, primeiro colocar para o amigo telespectador, para você, como é que surgiu. Primeiro, a gente colocou em voto aberto. Eu, enquanto vereador, enquanto político, eu acho que eu tenho que dar tenho obrigação e dar satisfação a quem me elegeu. Então, a primeira vez que dessa nossa legislatura, quando eu acompanhava a votação da legislatura passada, quando o ex-prefeito obteve 26 votos quase favoráveis na primeira conta dele, apesar de ter sido rejeitada, aquilo me constrangeu, porque eu fui votar atrás de uma urna. E não é digno, não é correto, não é transparente para você que me elegeu, eu, na hora de votar, me esconder atrás da urna. Então, pensando nisso, eu fiz o voto aberto, foi o projeto 0113 de minha autoria, e nós implementamos na primeira Câmara Municipal do Brasil, e dando um exemplo para o Brasil, o voto aberto. E o que é que nós tivemos depois disso aí? Todas as contas dele com a votação do ex-prefeito João Henrique, tendo 5, 6, 7 votos apenas. Então, foram 4 vezes rejeitadas a conta do ex-prefeito João Henrique, ele é tetracampeão em rejeição, e a gente acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do município, que é um órgão auxiliar, mas que tem técnicos competentes, que acompanham, que sinalizaram para ele que ele estava cometendo erros equivocados e que pediram a ele para corrigir. O ex-prefeito não corrigiu, foram rejeitados e a Câmara acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do município. Quer dizer, a primeira conta foi rejeitada, se recomenda o TCM, o Tribunal de Contas do município, minha gente, que é como o vereador está dizendo, é um órgão que ajuda e que analisa todas as contas, tem técnicos, tem gente, não é uma questão política, é uma questão ali técnica. Avalia, faz a recomendação, no outro ano ele volta a cometer os mesmos erros. No 3º ano a mesma coisa, no 4º ano a mesma coisa, e agora diz que quer voltar para se eleger, porque quer se colocar candidato de novo e pode ser impedido em função dessa rejeição dessas contas. Ele tem o direito político cassado. Olha, o Tribunal de Contas, primeiro ele notifica, depois ele multa, depois ele registra, para depois ele vir a rejeitar. Quer dizer, o Tribunal de Contas não chega e rejeita da noite para o dia. Há um processo para e passo. Como eu disse, o Tribunal de Contas auxilia a gestão municipal, auxilia a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas também fiscaliza nossas contas. Então, quando ocorre alguma falha, alguma pendência, ele, corrija isso, faça aquilo. Se você persistir naquele erro por 2, 3 vezes consecutivas, é que ele irá rejeitar. Então, não houve nenhum tipo de perseguição do Tribunal de Contas do município com relação ao ex-prefeito. Agora, quando ele tem 4 contas rejeitadas, e a lei é muito clara, ele tem os direitos políticos cassados por 8 anos. Ele está aí dizendo que vai poder voltar, acho que dificilmente acredito nessa história, mas caberá ao Tribunal Regional Eleitoral decidir a vida política do ex-prefeito João Henrique. E cabe sempre aos eleitores também, né? Decidir se volta ou não volta, avaliar se os 8 anos de gestão dele foram positivas para a cidade ou não. Agora, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão da transparência. Eu acho que é muito importante para o cidadão ter acesso às votações dos seus políticos, né? E no caso, a gente teve o voto aberto para a rejeição das contas, ficamos sabendo quem votou a favor, quem votou contra. E eu sempre cobro aqui, sempre digo, olha, você que está em casa, acompanhe o seu candidato, o político que você elegeu, o que ele tem feito, e a gente precisa de ferramentas. Eu vejo que a Câmara Municipal tem um esforço nesse sentido de abrir as suas contas para a população. Mas eu entrei no site da Câmara e tive algumas dificuldades. Eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente informando a população como é gasto o dinheiro lá da nossa Câmara. O orçamento aqui para 2015, se não me engano, são 159 milhões de reais. Como é que é gasto esse dinheiro, vereador? Olha, aproximadamente 63% em folha de pessoal. Nós temos 1.400 funcionários. 63%? 63% aproximadamente, que o teto são 70%. Mas o limite prudencial é em torno de 62%, 63%. Eu procuro não ultrapassar esse limite prudencial. Então, nós procuramos atender a meta, o que diz a Constituição. São aproximadamente 1.400 servidores, entre assessores parlamentares, entre servidores efetivos, e também na área de investimentos.
Nós conseguimos implementar agora a TV Câmara em canal aberto, fizemos uma parceria com o Congresso Nacional. Então hoje, você que está nos assistindo, é só ligar o canal 61.4 e você vai poder assistir a TV Câmara hoje, saber como é que está tendo a sessão especial, a audiência pública, se seu vereador está no plenário, se ele está participando, se ele está debatendo. Hoje nós temos muitas ferramentas para poder acompanhar o político. Quando conseguimos implementar lá, Jéssica, no setor da transparência, o portal, o pregão eletrônico, que foi uma conquista enorme daquela casa, conseguimos economizar mais de R$700 mil só nesse primeiro semestre. Então acho que são avanços que têm que ser feitos cada vez mais para dar transparência. E com relação ao portal, como você colocou, nós sempre vamos pesquisando as outras principais capitais e hoje o portal da Câmara de Salvador, salvo engano por informações que eu tenho dos funcionários da casa que acompanham esse procedimento, é o segundo portal mais transparente, mais bem acessado. Agora, toda crítica, toda sugestão é bem-vinda para que a gente aperfeiçoe e cada vez mais melhore as nossas condições de trabalho. Pois eu vou fazer, então, algumas críticas, algumas sugestões. Afinal de contas, né, com esses investimentos todos em tecnologia, a tecnologia aproxima a gente. Antigamente, a gente tinha que ir lá na Câmara, pedir, solicitar o ofício, esperar não sei quantos dias. Hoje, pela internet, a gente consegue resolver tudo. É possível a gente ter esse acesso facilitado, simples. Eu tenho um certo conhecimento, né, de internet, de informática e vou buscando essas coisas. Mas a dona Maria que está em casa, que é dona de casa, que não entende muito de computador, que é só clicar na página e ver lá. É possível a gente tornar transparente salário de vereador, quantidade de assessores, o salário de cada um desses assessores. É possível, vereador? Olha, Jéssica e dona Maria, você que está nos assistindo agora, tenha certeza que é só clicar lá, está lá os servidores, vai saber quanto é que Paulo Câmara ganha, quantos assessores Quanto é que Paulo Câmara ganha? Bruto, R$15.700, líquido, R$11.280. Como todos os vereadores. Como todos os vereadores. Vereador de Salvador tem direito à verba de gabinete, a indenização de gasolina, essas coisas que a gente tem na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional? Não existe verba indenizatória, a Câmara Municipal de Salvador já acabou esse procedimento. Existe o ticket combustível, o vale combustível, como nós chamamos lá, de auxílio em torno de R$1.600 por vereador. Nós temos auxílio alimentação em torno de R$1.500 para vereadores e assessores que compõem os gabinetes. Nós temos um telefone celular, que era para cada vereador, com a cota de até R$350 por vereador. E nós temos também 500 selos mensais para que o vereador possa disponibilizar a sua mala direta. Esse é o procedimento padrão que cada vereador tem. Mas qualquer dúvida que você queira ter com o vereador e com a Câmara Municipal, hoje, Jéssica, para você ter uma ideia, se nós fizermos um pagamento agora pela manhã, isso foi até uma recomendação do Ministério Público, nós vamos pagar a compra de 100 copos d'água, R$200. À tarde já tem que constar no portal que foram gastos R$250 com X copos d'água. Então o pagamento hoje é online. Todo mundo tem o direito de saber como é gasto o dinheiro público. Esse dinheiro não é meu, não é seu, esse dinheiro é de você que paga os impostos. Então tem que haver transparência com o gasto público. Pronto, vamos lá, vou continuar aqui as perguntas. Quantos assessores tem cada vereador? O que fazem esses assessores? Pronto, isso você tocou também numa questão que já vinha debatendo. O Tribunal de Contas do município fez uma recomendação no ano passado para que nós diminuíssemos o número de assessores. Foi reunida a mesa diretora e a unanimidade naquela casa, onde nós tínhamos cerca de 23 assessores e cada gabinete, já a partir de 1º de agosto agora, irá cortar 3 assessores, reduzindo em 129 cargos comissionados naquela casa. Então, a partir de 1º de agosto, serão 17 assessores por gabinete, mais as 3 assessorias especiais, como são chamadas. E o que fazem esses 17 assessores? Olha, eu estou fazendo o papel aqui de Dona Maria, de seu Antônio, de seu João, que acompanham a gente. Inclusive, olha, a Bahia toda está acompanhando a gente aqui. Todo mundo interessado em saber com o que é gasto, né, o nosso dinheiro. Muito obrigada, viu, pela companhia, pela audiência. Agora, querendo saber o que fazem esses 17 assessores, ele faça uma provocação. Nas chuvas, sobretudo as que começaram no mês de abril, que a gente teve aquelas tragédias Marotinho, a gente teve no Barro Branco, eu fui pessoalmente ao Barro Branco e vi um secretário municipal, para ser bem justa, um deputado estadual e pouco mais. E aqui no algumas vezes convoquei vereadores, deputados e seus assessores, porque eu sei que às vezes o vereador está ocupado com alguma coisa, não pode ir, mas manda um assessor. E eles não estiveram presentes. O que estão fazendo os assessores, esses 17 assessores de cada um dos nossos vereadores? Bom, cada vereador tem livre-arbítrio para compor o seu gabinete como entender. Como chefia de gabinete, secretários parlamentares, secretários que acompanham no plenário, secretaria jurídica, a parte da secretaria administrativa, isso é de livre-arbítrio do vereador. Então, Carol, tem a sua responsabilidade de compor o seu gabinete. Acho que o vereador, Jéssica, não foi eleito para estar atrás de uma mesa. Nós estamos na ponta da corda para poder acompanhar de perto e trazer para os executivos as reivindicações. Então a gente tem que estar acompanhando o dia a dia nos bairros, visitando, acompanhando, faça chuva ou faça sol. Então, por exemplo, Barro Branco, Paulo Câmara não esteve lá porque não é uma comunidade que trabalho. Mas tem diversos vereadores que trabalham, acompanham, têm voto lá e têm a obrigação de estarem presentes.
Peraí, explique isso aqui, agora vamos entender. Porque, claro, o senhor é vereador da cidade do Salvador. Isso. A gente sabe que, claro, os bairros se reúnem e acabam elegendo um ou outro. Acho que é isso que o senhor se refere. Mas Isso. o senhor não deveria ser um vereador da cidade inteira e não apenas de um bairro? Então, como é que o Paulo Câmara é vereador da cidade? Faça a provocação ao senhor, mas isso vale para todos, isso é viu? bom que você tire a dúvida que está nos ouvindo. Um bate-papo desse é esclarecedor, porque tira as dúvidas do eleitor, que às vezes não pode estar com a gente aqui batendo esse papo. Eu fui eleito para trabalhar para a cidade de Salvador, com projetos de proteção de costas, com limpeza e cobertura de canais, com escadarias drenantes, fazendo o dever de casa e colocando as emendas que são legítimas e legais para a Prefeitura de Salvador. Agora, o vereador, às vezes, tem uma votação, bem, a votação do Paulo Câmara é um pouco maior no subúrbio ferroviário, na área de São Caetano. Ele tem um trabalho que eu vou lá, assim, há mais de 13, 14 anos. Na área do Barro Branco, se eu for lá, praticamente eu não conheço e não sei até como referir aquele bairro. Mas eu tenho a obrigação de acompanhar o prefeito da CMF e saber se esse ano ele vai fazer aquela encosta que lá caiu. Quais foram as intervenções que o prefeito irá fazer esse ano no Barro Branco? Vai ter encosta, vai ter escadaria, vai ter a limpeza do canal, as famílias foram removidas, aquelas famílias que perderam suas casas vão receber uma casa nova nesse programa que a prefeitura irá fazer. Essa é a minha obrigação enquanto vereador. Mas a participação efetiva, às vezes, do Paulo Câmara lá, senão teriam 43 vereadores lá e, às vezes, poderia chegar e dizer, você nunca esteve aqui, vai aparecer agora porque teve a tragédia, você quer aparecer porque a mídia está aqui. Então, acho muito esse contrassenso. Mas eu acho que os políticos estão tendo um pouco de medo, esse negócio de parecer ou deixar de parecer. Eu acho que os 43 vereadores tinham que ter estado lá, se o senhor me permite dizer. Ou eles, ou seus assessores, seus representantes, e que cada uma das pessoas recebesse os 43 abraços. Porque quando você perde um parente, quando você perde um colega, um vizinho, você quer 1000 abraços, se for possível, você quer um conforto. Eu acho que os políticos, eles, na época da eleição, eles vão, eles abraçam, eles beijam, eles pedem o voto, e na hora da dificuldade, eles precisam aparecer, mesmo que eles achem que pode existir alguma rejeição, porque o povo precisa dessa proximidade. E o vereador, acho que de todos os políticos, é o político que é mais próximo, né? É o cargo que está mais em contato com a população. O deputado é um pouquinho mais distante, os federais nem se fala, mas o vereador é aquele que está no corpo a corpo. Então, inclusive, aproveito para lhe transmitir essa mensagem para os seus colegas que compareçam, que estejam mais perto da população, que a gente precisa sentir que nossos políticos se preocupam com a gente. Olha, esse é um sentimento não só seu, mas quando se perde uma vida, a gente não tem vereador, a gente não tem deputado, a gente tem o ser humano. Eu acho que aquela pessoa que perde, às vezes, um ente querido, uma pessoa, ali não tem que estar politicagem, política no meio. Ali tem que estar o Paulo Câmara, pessoa física, não tem que estar o vereador, não tem que estar o prefeito, tem que estar o ser humano prestando aquela solidariedade, aquele aperto de mão, aquele afago. Mas o que se interpreta muitas vezes é que as pessoas vão lá para fazer a politicagem. Aconteceu esse momento, por que não teve aqui antes para poder resolver o problema da encosta? Por que o vereador não veio? Então, às vezes, há esse conflito. Mas entenda que você, olha, eu tenho por hábito, sexta, sábado e domingo, quase todas as quinta-feiras, andar na cidade de Salvador. Andar para ver os problemas, para acompanhar. E às vezes essa confusão. O vereador vai fazer a obra. Não, o vereador não tem competência para fazer obra. O vereador, como você colocou, é para legislar, fiscalizar e acompanhar o serviço. O que a demanda que a gente faz é, às vezes, acompanhar nos bairros e trazer para a Prefeitura de Salvador essas demandas e colocar nos programas existentes. Mas eu acho que na tragédia, quando houve a fatalidade, como no Barro Branco, aí é o sentimento da pessoa, do ser humano, né? Confortar, você está ali prestando a sua homenagem, estendendo a mão para aquela pessoa e procurando resolver naquele momento, dando um apoio o mais rápido possível. Não, são pontos de vista distintos, mas ainda assim, recomendo que estejam próximos, mesmo que as pessoas, porque quando elas percebem a intenção, às vezes quando a imprensa vai também hostilizado, fala, vocês querem só ver a miséria, e não é isso. Quando elas percebem o que a gente está lá querendo fazer, querendo ajudar, elas nos acolhem, mas também tendo, claro, que a Câmara, por exemplo, aprovou rapidamente aquela verba emergencial. Então, no momento em que aconteceu, o senhor, né, já levou para votação esse projeto para que aquela ajuda de até 3 salários mínimos já fosse recebida, né, e o auxílio aluguel, etc. Então, assim, a gente precisa que vocês trabalhem na Câmara, mas eu recomendo, peço, em nome da população, que se aproximem também da gente. Tenho certeza que da nossa parte, da minha parte, enquanto Paulo Câmara, eu vou estar cada vez mais próximo, acompanhando, visitando. E você colocou um ponto aí, Jéssica, extremamente importante. Assim que teve aquele problema, o prefeito me ligou, Paulo, precisamos fazer alguma coisa. Eu estou com essa ideia. Me desloquei no mesmo dia para o gabinete do prefeito. Foi pensado pela equipe do prefeito aquele projeto, reuniu líderes de oposição, reuniu líderes de governo, em menos de 48 horas estava aprovado esse projeto. Quer dizer, resolveu o problema daquelas pessoas que perderam suas vítimas, seus parentes familiares, seus parentes, seus amigos? Não, mas pelo menos dá um alento. Você consegue fazer um conforto ali. Porque às vezes é aquela pessoa que não perdeu a um parente, amigo, mas perdeu uma geladeira, perdeu um fogão, perdeu às vezes um eletrodoméstico, às vezes está pagando ainda, com muito trabalho, com muito só, e a Câmara conseguiu aprovar aquela ajuda de até 3 salários mínimos para poder, pelo menos, minimizar esse impacto.
Vereador Paulo Câmara, agradeço, viu, a sua presença aqui, os esclarecimentos. Vou lhe convidar para vir outras vezes. O pessoal se interessou, eu também me interesso muito. Acho que é importante a gente ter esse espaço, né, para integrar o nosso poder legislativo com a população. Aproveito para parabenizar pelo trabalho na presidência da Câmara e também pela presidência municipal do PSDB no mês passado. Eu que agradeço a Jéssica, ao amigo ouvinte do Bahia no Ar, a Rede Record, o Grupo Record. Acho que é a nossa obrigação. O político tem que estar aqui presente, prestando esclarecimento, ouvindo críticas construtivas, como você acabou de colocar, ouvindo a população. Um político só pode ser completo se entender e compreender o que as pessoas querem da gente. Aquele político que quer se eleger, quer ir lá para a Câmara Federal, para a Câmara Municipal, para ser deputado e não ouvir a população, esse certamente estará fadado de sucesso. Eu que agradeço a oportunidade aqui e tenho certeza que a gente vai cada vez mais trabalhando em prol da nossa cidade. Muito obrigada, um bom dia.